Passado uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para rezar. Enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. E eis que 2 homens falavam com Jesus. Eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória. Eles falavam sobre a morte de Jesus, que iria acontecer em Jerusalém. Porém, Pedro e seus companheiros dormiam profundamente. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses homens se afastaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. E uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado que muito me agrada. Quando a voz falou, Jesus estava sozinho. Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos, ressuscite dos mortos, ressuscite dos mortos. E os discípulos ficaram calados naqueles dias. Eles não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez nos encontramos nesta reflexão dominical sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a liturgia nos apresenta o Evangelho da Transfiguração do Senhor. Jesus se transfigura, ou seja, muda de aparência diante dos discípulos que ele havia convidado para irem com ele à montanha. Hoje meditemos um pouco sobre essa realidade. A aparência de Jesus, que os discípulos estavam habituados a ver, era aquela do dia a dia. Daquele amigo, companheiro, que fazia os milagres e quando acontecia alguma coisa assim, então eles ficavam assim, um pouco alarmados e percebiam, bom, não é apenas o nosso amigo, é o Messias. Iam percebendo isso, essas novidades que aconteciam na vida de Jesus no dia a dia deles, daquele grupo de pessoas, fazia de vez em quando que eles recuperassem um pouco essa perspectiva. Jesus é diferente para nós, é o Messias, é o Cristo que veio para nos trazer a paz. Na transfiguração, Jesus, o que realiza? Conversando com, como nós ouvimos no texto, com Moisés e Elias, com os 2 grandes personagens da história do povo de Deus, e transfigurado diante deles, mostra a realidade do céu, da vida eterna, da vida sem os limites que nós normalmente temos. Esta transfiguração de Jesus, veja, não é apenas de Jesus. Jesus não está se mostrando a si mesmo como pessoa. Se ele se transfigura, ele apresenta a realidade do céu. Como já disse, Moisés e Elias conversando com Jesus. É a realidade do povo de Deus, isso tem a ver com a história do povo de Deus. Não é uma fantasia. O céu para nós não é uma fantasia, não é uma ilusão. O céu para nós é uma realidade que nós pretendemos viver,
que nós caminhamos para ter, que nós lutamos para conquistar esta pertença ao céu. Já vivemos aqui na terra, aqui neste mundo, antecipando as alegrias eternas, vivemos de modo confiante. Nós confiamos de que a promessa de Deus vai se realizar. Nós estaremos um dia face a face com Deus, no céu, no paraíso. Este trecho traz ainda uma outra reflexão que nós poderíamos fazer. Jesus chama aqueles 2 discípulos, os leva até a montanha, se transfigura diante deles e quando voltam, de repente eles percebem que aquela transfiguração, aquela mudança terminou. Devem voltar para a sua realidade terrena, para o seu dia a dia, mas querem antecipar algumas coisas, dizendo até, fiquemos por aqui mesmo, vamos nos arrumar por aqui. E uma voz diz, escutem o meu filho amado. Os discípulos fazem essa experiência forte da convivência com Cristo e da presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida nos vem hoje através das pessoas que convivem conosco, que estão presentes na nossa existência. Deus se faz presente nas pessoas. Nós celebramos isso no Natal, celebraremos isso na Páscoa, nos preparamos no tempo da Quaresma para viver essa experiência rica. O Senhor Jesus Cristo é Deus feito pessoa humana, Deus feito homem, que veio até nós para viver a nossa condição, menos o pecado. Deus quis estar conosco. E Jesus Cristo, sendo Deus, permaneceu conosco e permanecerá conosco até o final dos tempos. Ou seja, nós não precisamos de ter a preocupação com o fim dos tempos, porque o Senhor é o Senhor dos tempos. Tudo está nas suas mãos. A nossa vida, o tempo, a história, tudo está nas mãos de Deus. E Ele vai nos conduzir, vai nos orientar, vai nos ajudar para vivermos as experiências humanas com estas características de espiritualidade, de confiança em Deus, essas características de experiência do encontro com o Senhor Jesus Cristo. A transfiguração ainda nos mostra uma outra realidade. Os discípulos, tendo visto tudo aquilo, voltam para a sua realidade, para o seu dia a dia, e Jesus diz, olha, não contem isso a ninguém. E eles, de fato, o texto diz, por um período não contaram. Por que isso? Porque é muito fácil nós vermos as grandes realidades eternas. Não é difícil. É fácil compreendermos que Deus é Deus, que Jesus Cristo, nosso Senhor, é Deus, compreendermos que o Espírito Santo é Deus, compreendemos que a Santíssima Trindade age na vida de todos nós, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não é tão complicado. Agora, viver a nossa vida inspirados por isso, sem fazer a propaganda que normalmente às vezes se faz, como se quisesse substituir a realidade. A propaganda que às vezes nós fazemos das coisas não dizem muito respeito àquilo que existe de fato. Então, não precisamos fazer a propaganda, temos que viver aquilo que cremos, viver aquilo que nós estamos recebendo na revelação de Deus, na confiança em Deus. Temos que pôr em prática. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós somos convidados sempre a colocar em prática os 2 mandamentos que o Senhor nos deu. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Estes 2 mandamentos se tocam e realizam tudo aquilo que é a vontade de Deus. Amar a Deus e amar ao próximo nos faz divinos, nos faz transcendentes,
aumenta a nossa capacidade de compreender a Deus. Viver esses mandamentos, e de modo especial nesse período da Quaresma, nos faz transpor os limites que somos nós mesmos. Os limites, às vezes, que são egoístas, que são mesquinhos. Nós transpomos esses limites porque vivemos aquilo que o Senhor nos revela. O Senhor Jesus Cristo nos revela a si mesmo, transfigura-se diante de nós, nos ajuda a compreender que a nossa vida deve ser vivida de modo transfigurado. Nós temos que levar para o nosso dia a dia essa transfiguração, essa mudança que o Senhor realiza na nossa vida. Quem faz a experiência desse encontro com o Senhor ressuscitado e transfigurado, também se transfigura, muda a sua própria existência. Queridos irmãos e irmãs, que nós sejamos e estejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor nos revela, a tudo aquilo que Ele nos fala, a tudo aquilo que Ele nos propõe. Que este trecho do Evangelho da Transfiguração do Senhor nos inspire neste período para vivermos de modo novo, vivermos de modo intenso aquilo que Jesus, nosso Senhor, inspira dentro de nós. Que nós saibamos ser caridosos, de modo muito particular, neste ano da misericórdia, que nós saibamos ser misericordiosos. Assim, querido irmão, querida irmã, a vida que nós temos, o amor que nós temos, a capacidade que nós temos, tudo aquilo que o Senhor nos deu e que nos pertence, coloquemos a serviço e à disposição dos irmãos e irmãs, para que eles possam ter vida e vida plena, para que eles possam também passar por este ano da misericórdia, experimentando a misericórdia do Senhor na sua vida. Que nós sejamos sinais desta misericórdia de Deus, que nós sejamos a transparência de Cristo, que as pessoas possam, olhando para a nossa vida, para o nosso compromisso, para a nossa fé, que as pessoas possam chegar até Deus, compreender a Deus, que elas possam viver segundo a vontade de Deus. E é isso que nós desejamos. Para finalizar, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor ressuscitado nos inspire para vencermos as tentações, para vencermos os nossos limites, para sermos homens e mulheres de bem, para sermos filhos e filhas de Deus que levam a paz, para sermos fraternos, irmãos entre nós, para dar um testemunho que convença as pessoas de que a missão da igreja é anunciar a paz, a fraternidade, que ajude as pessoas a compreender a sua missão, a missão da igreja, que é de trazer Jesus Cristo até as pessoas, que nós façamos parte desta missão da igreja, como membros da igreja. Levemos Jesus Cristo a todos os nossos irmãos e irmãs para que sejam felizes.